vídeo é uma iniciativa da Diretoria de Recursos Humanos numa parceria da Divisão Médica com a Divisão Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Estamos aqui eu, Ingrid, psicóloga da Divisão Médica, Dr. Luiz Eduardo, psiquiatra da Divisão Médica, para conversar sobre a questão do suicídio e tentar desmistificar algumas ditas verdades que vêm sendo colocadas para nós ao longo do tempo, né, Dr. Luiz? É isso mesmo, então, debater aqui um pouco o tema, né? É importante gerar uma discussão sobre isso, tirar alguns tabus, alguns estigmas, né? Porque o que a gente observa é que existe muita desassistência nesse tema, né? A gente observa que são mais de 10 mil suicídios por ano no Brasil e existe uma desassistência muito grande, né? Essas 50% a 60% dessas pessoas que cometem suicídio sequer chegaram a procurar ter acesso a uma consulta com a psicologia ou com a psiquiatria ao longo da vida. Que poderia fazer diferença, né? Exato. E eu fico pensando numa coisa que a gente fala sobre suicídio e às vezes a gente não se dá conta de que poucas coisas são definitivas na nossa existência, a não ser a própria morte. Então, assim, não tem um segundo momento, não tem uma segunda chance, não tem uma possibilidade de dizer aquilo que não foi dito e principalmente, né, a morte, ela marca o final de uma existência. Então, assim, não sei se alguém vai comparecer ao meu funeral, não sei se alguém vai chorar a minha falta, né? Então, assim, por que a gente se preocupa tanto em falar sobre suicídio? É porque o suicídio é determinante, né? Ele marca o final de algo, para sempre. Exato, né? E é algo extremamente prevalente, né? A gente pensa que não, mas ao longo da vida, 17% das pessoas podem apresentar alguma forma de ideação suicida, sendo que 5% dessas pessoas vão tentar elaborar algum plano, algum planejamento, e até 3% dessas pessoas vão tentar suicídio alguma vez na vida, né? E 1% é que vai aparecer ali nas emergências, nos pronto-socorros. A gente pensa em 17% que tiveram ideação suicida ao longo da vida, é uma porcentagem muito alta, né? E é nessa população que a gente tem que conversar, buscar, fazer com que elas busquem ajuda em etapas mais precoces, né, nesse processo, para a gente poder ajudá-los. O que a gente observa na prática muitas vezes é que os pacientes vão nos procurar depois da primeira tentativa de suicídio, né? E eu fiquei pensando um número que você me falou há pouco que não sai da minha cabeça, que só 30% das pessoas que tentam ou cometem suicídio são diagnosticadas com quadro de depressão? É outra discussão também interessante, né? Estima-se que até 100% das pessoas, praticamente 100% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental, mas a gente associa muito à depressão, né? Mas a depressão responde ali a cerca de 1/3, um pouco mais que isso, dos casos de suicídio, né? Continua sendo a doença que mais implica realmente em suicídio, pela sua alta prevalência, né, na população. Cerca de 10 a 20% da população pode ter um episódio depressivo ao longo da vida, né? Então é um transtorno bastante prevalente, mas não é o único. Temos ali o segundo grupo dos transtornos que levam ao suicídio, é o transtorno por uso de substâncias, né? Então, que também deve ser debatido ali, e a gente seguido ali também por outros transtornos que tem uma alta prevalência de suicídio, como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, e o que está em emergência, né, que está em alta, os transtornos de personalidade, né? Tem muitas características da personalidade que favorecem um comportamento suicida, né, como a impulsividade, a baixa tolerância à frustração, desesperança, desamparo, né? São características que você pode falar um pouco melhor, né? E eu fico pensando, baseado nisso que você está colocando, que assim, quando a gente está falando de um quadro diagnosticado de depressão, a gente vem percebendo algumas informações, alguns comportamentos ao longo da vida, e fica, de certa forma, mais palpável a possibilidade de fazer um encaminhamento para um profissional da área da saúde, para que tenha um acompanhamento, para que a família tenha uma orientação. Mas isso que você coloca agora é uma coisa que preocupa, por quê? Porque a gente vive hoje um momento, né, de extrema dificuldade em lidar com as coisas do dia a dia. As pessoas ao longo do tempo, me parece, elas têm ficado mais frágeis, né? E às vezes até mesmo o excesso de recursos tecnológicos que a gente tem, por exemplo, o excesso de estímulos, eles fazem com que a gente tenha muito mais dificuldade com lidar com situações
do comum. Às vezes, assim, existe essa sensação de que assim, a minha vida não tem o menor sentido, porque não tem nada interessante acontecendo. E aí, nesses casos, eu acho que vídeos como esse, exatamente no sentido de que a gente possa repensar, né, o modo como a gente está funcionando, o modo como a gente está vivendo, e entender que as coisas elas não são boas nem interessantes o tempo todo, e que se a gente administra melhor as frustrações, a gente administra melhor, por exemplo, estados de tristeza, que não são necessariamente estados de depressão, e aí a gente consegue articular a diferença entre uma falta de qualquer esperança ou de perspectiva que faz com que eu entenda que a minha vida não faz o menor sentido, com uma coisa que você colocou. Em algum momento da minha vida, eu passei por uma situação tão difícil, tão desconfortável, tão dolorosa, que eu cogitei a possibilidade de pensar o seguinte: será que se eu terminasse a minha existência não seria mais fácil? Né? Sim, exato, né? A gente entra até nessa discussão de mais um mito, né, em relação ao suicídio. E a questão de que as pessoas acham que o suicídio é uma escolha da pessoa, né, que a pessoa tem um livre-arbítrio de cometer. Mas como na verdade, como a gente acabou de falar, até 100% praticamente das pessoas que cometem suicídio tem algum transtorno mental ali implicado. E esse pensamento suicida que tem na pessoa não é uma escolha dela, é um pensamento que está sendo imposto a ela uma doença, e essa doença tem tratamento, né? Mas para isso que serve a campanha do Setembro Amarelo, que é para fazer essas pessoas buscarem ajuda e também para sensibilizar não só a parte da população, mas também os profissionais de saúde, né? A gente vê, como eu falei, existem as assistências, né? As pessoas não buscam às vezes, ou não têm acesso à psiquiatria, à psicologia, às vezes também por tabu, pelos estigmas que existem. Mas a gente observa também que 50% das pessoas que cometeram suicídio buscaram alguma consulta com algum outro médico até 6 meses antes, né, de cometerem o suicídio. Até 80% dessas pessoas buscaram uma consulta 1 mês antes de cometer o suicídio. Então, de certa forma, é um pedido de socorro que deve ser acolhido ali pelos profissionais de saúde. E é uma campanha que também serve para sensibilizar nós, profissionais de saúde. Quando que a gente faz o encaminhamento, porque eu fico imaginando também que, para além do pedido de socorro, é uma sensação de que tem algo que não está legal comigo. Alguma coisa mudou nos últimos meses, que eu estou me sentindo menos motivada, estou me sentindo com menos energia, eu estou sentindo vontade de fazer nada, e eu procuro muitas vezes um clínico para saber se tem alguma coisa errada comigo. E aí vai do que você está colocando, da sensibilidade de eu dizer: olha, clinicamente você está bem, mas eu entendo, porque esse acolhimento também tem que ser feito com muito cuidado, porque quando você vai para uma emergência e você escuta: não, isso é só emocional, você se sente muitas vezes desrespeitado, né? Se a gente entende que uma questão emocional pode determinar, por exemplo, o fim da nossa existência, o emocional é uma coisa extremamente importante a ser considerada. Então, a acolhida dessa pessoa nesse lugar, em encaminhamento, eles podem fazer muita diferença. Com certeza. Como eu vim falando da parte da sensibilização, né? Então, assim, nós profissionais de saúde somos treinados para salvar vidas. Então, às vezes, quando chega aquela pessoa querendo provocar um autoextermínio, né? Isso gera muito um conflito no próprio profissional de saúde. Então, essa campanha também serve para sensibilizar os profissionais de saúde. E eu acho que a gente precisa dissociar o suicídio de um juízo de valor. Nem é um ato de covardia, nem é um ato de coragem, e nem é uma escolha, como você está colocando, né? Outro mito que você colocou aqui: quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio pro resto da vida. Isso é verdade? Não, né? Como a gente falou, o principal transtorno que leva ao suicídio, né, a depressão. Então, transtorno que tem tratamento, os tratamentos eficazes, com terapia, com tratamentos medicamentosos, ou até outros meios em casos mais graves. A gente pode ficar completamente seguro e imaginar que uma pessoa que ameaça se matar não fará isso porque o que ela quer, na verdade, é só chamar atenção? Não, como eu falei antes, né, muitas pessoas elas buscaram alguma forma de ajuda, né, ali antes de expressar que antes de cometer o suicídio, elas se expressaram de alguma forma sobre a ideação suicida, então esse é o momento de oferecer realmente a acolhida e buscar ajuda. E aí eu acho que nessas horas entra muito a questão da importância, né,
da orientação profissional. O que essa pessoa precisa, que tipo de assistência e principalmente orientação à família, à pessoa que está acompanhando, né, essa outra pessoa em processo de sofrimento, porque eu não sei como conduzir isso, né? Outra questão, se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou e não existe mais nenhum tipo de risco? Não, né? Às vezes a pessoa está ali naquela ambivalência entre a vida e a morte, entre viver e morrer, e às vezes quando ela passa a não sofrer mais, para tomar uma decisão, e às vezes a decisão pode ser realmente a decisão do suicídio, então a gente tem que ficar alerta nesses conceitos. Uma coisa que é muito comum, né, doutor Luiz, é que às vezes até a própria melhora do quadro pode levar a uma tentativa de suicídio, porque a pessoa estava num nível de apatia tal que ela não conseguia nem executar o ato. Então, por isso que a importância da assistência, do acompanhamento, do olhar sem julgamento. É como se fosse assim, você tem que apoiar, mas você não pode julgar. Vamos, para com isso, deixa de frescura, vamos lá, que a vida é linda, maravilhosa, você tem tudo para ser feliz, você devia estar grato. Quer dizer, esse discurso não é um discurso que vai funcionar. A gente precisa fazer uma adequação maior desse discurso, no sentido de não legitimar a morte como a única saída viável, no sentido de acolher, mas não no sentido de estigmatizar, né? Exato, né? Tem aquela diferença, né, entre as pessoas às vezes querem ajudar essas pessoas, mas não sabem como, elas vão no sentido da cobrança, do julgamento, da crítica. As pessoas precisam de apoio, carinho, conforto, né? Você falou aí uma questão importante da rede de proteção, de ter a família, mas às vezes, muitas vezes a família é um fator de conflito, né, de sofrimento da pessoa. Essas pessoas se sentem totalmente desamparadas, mas hoje existe uma rede, né, com que elas podem contar, buscar ajuda. Né? E a outra coisa que eu fico pensando também é que, da mesma forma que a gente tem que levar a sério essa questão, então assim, nem toda tentativa de suicídio é para chamar a atenção, no sentido de que a pessoa, muitas vezes, ela não quer só que prestem atenção nela, mas muitas vezes é um desejo profundo de não mais existir. E esses são os casos, às vezes, um pouco mais complicados, né? Então, assim, não é só, eu quero chamar a atenção sobre mim, não, eu não estou sentindo convicção, eu estou sem perspectiva. E a campanha de prevenção serve exatamente para que a gente possa trabalhar com essas pessoas, para que elas encontrem recursos, para que elas recuperem perspectiva, para que elas até entendam onde foi, no meio do caminho, que de repente elas perderam a esperança, elas perderam esse olhar, para a gente poder reconstruir um processo, né? Tem um outro mito aqui, né? Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, é fato que ele está fora de perigo? Às vezes a pessoa está hospitalizada recentemente de uma tentativa de suicídio que ela não conseguiu, ela ainda está em alto risco, né? Isso é um momento importante da família estar ali junto, da equipe de saúde estar ali junto, porque ela, nesse período existe um risco dela tentar novamente. Então a gente só considera até receber uma alta quando realmente a família conseguir confortar essa pessoa quando ela realmente estiver livre. E acho que encontrar alguém para dar assistência fora da hospitalização também, né? Quem que vai acompanhar essa pessoa profissionalmente, por exemplo? E é curioso porque, assim, apesar de que há muitos anos a gente tem feito essas campanhas e tem falado mais sobre o assunto, ainda tem pessoas que acham que a gente não deve falar sobre suicídio porque isso aumenta o risco. Isso ainda acontece? Se a gente não falar, vai continuar sendo esse tabu, esse estigma, né? essa coisa que as pessoas impedem as pessoas de buscar uma ajuda mais precoce, né? E às vezes até um cuidado da gente como profissional, precisa perguntar à pessoa o que ela está sentindo, o que ela está pensando, né? Porque o fato de você poder falar sobre uma dor, um sofrimento ou uma dúvida diminui a tua angústia, diminui a tua ansiedade e dá de fato a sensação de que você não precisa enfrentar essas questões sozinho, né? Exato. E claro que também existem hoje diretrizes para a imprensa, né? De como veicular isso, né? Também não pode ser veiculado de qualquer forma. É porque eu estava vendo aqui o último mito que fala exatamente sobre isso, né? Não é que a imprensa não possa falar sobre o assunto, mas a gente tem que ter cuidado, por exemplo, que às vezes a gente vê
a gente vai compartilhar o vídeo de uma tentativa de suicídio. Isso é uma coisa que aciona o lado romântico do processo. E não tem nada de romântico numa tentativa de suicídio. É uma coisa séria, é uma coisa importante, é uma coisa que implica em dor, implica em muito sofrimento, em muito desgaste. Então eu acho que a mídia também tem responsabilidade em como ela noticia, no que compartilha e como isso é compartilhado, você não concorda? Exato, essa é uma campanha do Setembro Amarelo, é uma campanha ampla, né, que envolve a sensibilização da população, dos profissionais de saúde, da imprensa e até de políticas públicas voltadas para a prevenção do suicídio, né, onde a gente vê as construções que tem o selo amarelo, CVV, Centro de Valorização da Vida, o 188, para as pessoas ligarem para ter aquela palavra de conforto naquele momento ruim, com serviço 24 horas, né, quando a gente não tem acesso aos profissionais o tempo todo. A oferta maior, né, de serviços de saúde aqui no tribunal mesmo, né? A gente tem você, tem a doutora Graça como psiquiatra aqui da divisão médica, eu estou como psicóloga que faço avaliação psicológica, a gente tem a divisão psicossocial, a gente tem profissionais que estão ali para fazer os atendimentos, então assim, de oferecer os serviços da rede de saúde a fim de que as pessoas possam encontrar esse lugar, possam encontrar esse olhar, ser melhor assistidas, né? Então é isso, gente. Setembro Amarelo, diga sim à vida, procure profissionais de saúde quando você sentir que o seu desconforto, o seu sofrimento, a sua angústia são coisas que você não está conseguindo elaborar bem. Procure ajuda para um amigo, para um familiar, né? Sempre que você sentir que isso seja necessário. Essa é a nossa palavra em relação ao Setembro Amarelo. É isso, construa uma rede de proteção, se cuide, né? Se ajude, cuide da sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física, não deve ser negligenciada, né? Você não deve buscar a ajuda somente quando já for tarde demais, quando já tiver um processo muito avançado, né? Então, você tem que se prevenir e buscar ajuda a qualquer sofrimento que você esteja apresentando. É importante cuidar da sua saúde mental para ter sua saúde integral, né, como um todo, não só a parte física.